Olá, aqui é o professor Everton Salvador, de volta para comentar as questões da área de algoritmos do simulado preparatório para o ENAD feito pelo UNIP, que aconteceu no último 30 de outubro. Então a gente vai começar analisando a questão discursiva 3 da área de algoritmos, que, como a gente já comentou em revisões para o ENAD, a área de algoritmos é uma área crucial para a computação, considerando que a computação ela visa, assim, a muito grosso modo, resolver os problemas do mundo com algoritmos e com os sistemas que são capazes de executar de forma automática esses algoritmos. Então não é por acaso que algoritmos é a área com uma maior quantidade de questões nas últimas provas do ENAD e em diversas outras provas, concursos na área de ciência da computação. Então a gente deve olhar para essa área com muito carinho devido à importância dela. E a questão 3 aqui então diz o seguinte: em uma aplicação na área de biologia, tem-se a imagem a seguir, representando células de um vírus ofensivo ao ser humano. Um parâmetro importante aos pesquisadores é a distância máxima entre células. Ela fornece uma ideia da velocidade de reprodução e transmissão do vírus. Após a modelagem desta imagem através de grafos, obteve-se a imagem. Os pesos das arestas foram calculados com base em dados estatísticos de cada uma das células, tais como proximidade, tipo de célula, etc. Na tentativa de descobrir a maior distância entre células existentes na imagem, os pesquisadores precisam calcular a distância entre os nós T e Z. Através do algoritmo de Dijkstra, calcule essa distância, apresente os passos de sua resolução através de desenhos ou de uma tabela. Então a primeira coisa que a gente precisa comentar dessa questão é que ela tem duas coisas que vão fazer com que a gente possa cair na tentação de fazer a coisa errada. A questão está falando que esse problema da área de biologia foi modelado como grafos e que em algum momento os pesquisadores precisam descobrir a distância máxima entre células, tá? Agora, quando a questão pede para que a gente use o algoritmo de Dijkstra, a gente precisa lembrar que é um algoritmo que calcula a distância mínima entre as células, tá? Não é a distância máxima. Eu não sei ao certo como esses pesquisadores da área de biologia planejam chegar à distância máxima entre as células, porém, aqui quando a questão fala que na tentativa de descobrir a maior distância eles vão usar Dijkstra, eu estou assumindo que a aplicação do algoritmo de Dijkstra é um passo intermediário e que depois eles vão usar essa distância mínima, que é o que o algoritmo de Dijkstra fornece, para poder chegar eventualmente na distância máxima. Então o mais importante aqui é o seguinte: o algoritmo de Dijkstra não calcula a distância máxima. Cálculo da distância máxima é um problema NP difícil. O algoritmo de Dijkstra é um problema que nos dá uma solução em tempo polinomial. Então o que a gente precisa fazer aqui é realmente calcular a distância mínima, que é o que o algoritmo faz, e aí a distância máxima a gente deixa ao critério desses pesquisadores. Isso é uma coisa que está colocada na questão muito mais de forma a tentar induzir o candidato a se confundir, a realmente verificar se ele entende o funcionamento do algoritmo de Dijkstra do que qualquer outra coisa, tá? E a outra coisa também que tem estranha é porque na forma que esse grafo foi utilizado, o algoritmo de Dijkstra não é recomendado, não deve ser aplicado, porque o algoritmo de Dijkstra funciona para grafos que não possuem arestas negativas. E aqui a gente tem uma aresta negativa, então por conta da presença dessa aresta que está formando um ciclo negativo, né? Eu vou de U para V com o custo 8 e volto de V para U, com o custo 10, então o algoritmo de Dijkstra provavelmente vai me dar uma solução inválida. De qualquer forma, mais uma vez, a gente deixa isso a critério dos pesquisadores que propuseram isso e a gente se concentra em fazer o que a questão pede. O que é que a questão pede? Através do algoritmo de Dijkstra, calcula essa distância. Acabou, tá? Apresente os passos da sua resolução através de desenhos ou de uma tabela. Muito bem, é o que a gente vai fazer agora. Então a gente precisa calcular a distância mínima do ponto T ao ponto Z usando o algoritmo de Dijkstra, tá? Então, para cada passo desse algoritmo, eu vou considerar um vértice e eu vou ver qual é o custo de eu me deslocar para cada um daqueles vértices que eu posso alcançar para
a partir desse vértice que eu estou considerando, tá? Se eu não posso alcançar um determinado vértice, então eu vou considerar que a distância até esse vértice ela é infinita. Então, quando eu parto do vértice T, então eu posso alcançar x com custo 10 a partir de T. Esse subscrito aqui diz a partir de qual vértice eu estou conseguindo chegar no vértice x com esse custo aqui. Então eu posso chegar em x com custo 10, em u com custo 7, eu não consigo chegar em z ou em v diretamente, então aqui esse custo vai ser infinito. E claro, o custo de eu ficar em t, né, eu vou assumir que é um custo zero. Beleza, próximo passo. Eu preciso saber qual é a menor distância dessas que eu tenho disponível, e aqui é fácil a gente descobrir que é a distância de eu ir até U. Então eu vou até U, e a partir desse nodo eu vou tentar calcular então o custo de acessar os outros nós, tá? E tem então a gente meio que considera como um nó já visto, como um vértice já visto. Então agora eu tenho mais 3 opções de deslocamento para o nó x com custo 9. Opa, mas aqui está dizendo que o custo é 2, é verdade, mas eu estou considerando o custo total, tá certo? De t até x, então aqui é o custo de eu me deslocar até u e depois de u até x, tá certo? Então o custo desse deslocamento aqui vai ser 9, vai ser o 7 que me fez chegar até o u, mais o 2 que vai me fazer chegar até o x. Eu vou ter também o custo total 18 para chegar no nó do z e o custo total 15 para chegar no nó v. Tá? O E já onde eu estou, já, e T já foi visitado. Então, mais uma vez, eu vou precisar escolher para qual nó eu parto a partir daqui, considerando o menor custo. Então, eu vou considerar que daqui eu estou indo para X, tá certo? Então, eu vou agora marcar U como visto, vou para X e vou analisar quais são as minhas opções de custo de deslocamento para os outros nós. E aqui eu vou descobrir que eu posso ir para Z, adicionando 9 ao custo de eu já ter chegado até X aqui, que é 9, totalizando aí então 18 a partir de X. E como V eu posso alcançar, mas não a partir de X, então eu vou simplesmente repetir, né, esse custo 15, que é chegando em V a partir de U, nessa linha abaixo, tá certo? Então eu posso chegar em Z a partir de X com custo 18, ou em V a partir de U com custo 15. Mais uma vez eu tenho que tomar a decisão qual é o menor custo envolvido aqui. Aqui a gente vê que realmente o menor custo é 15, então a gente vai analisar o vértice V, X a gente marca como visto, e a gente vai ver então que a partir de V eu posso chegar a Z com custo 17, tá certo? Que é o único nó então, que é o nó destino, que a gente ainda não tinha assinalado como totalmente visto. Então daqui fica fácil, né? A gente vai ver que a gente chegou então no nó destino, e aí a gente pode analisar qual é o caminho mais curto, então, que a gente precisa. É o caminho para chegar em Z a partir de V, o caminho para chegar em V a partir de U, o caminho de chegar em U a partir de T. Então, esse aqui é o caminho mais curto para eu chegar de T a Z a partir do uso do algoritmo de Dijkstra. Tá? É importante a gente observar que eu poderia ficar fazendo ciclos aqui entre U e V, que eu vou com o custo 8 e volto com o custo menos 10, então eu fico diminuindo 2 o custo à medida que eu vou fazendo cada ciclo. Então, efetivamente, eu poderia encontrar um caminho mais curto se eu ficasse fazendo esses ciclos aqui. O algoritmo de Dijkstra não trata isso corretamente. Mas a questão pede para a gente usar o algoritmo de Dijkstra, então a gente vai usar, e aí a gente deixa a questão para ser analisada por quem criou a questão, tá certo? Então essa é a resposta, é o caminho de T para U, de U para V e de V para Z. A questão também pede para que a gente mostre como a gente chegou nesse resultado. Então ou a gente mostra uma sequência desses desenhos que a gente mostrou aqui, falando da escolha das arestas, dos relaxamentos, tá? E que a gente fez, ou então a gente mostra aqui uma tabela apresentando então como foi que a gente calculou os custos para se chegar a cada vértice, ok?
Legal, então vamos para a questão 12. Questão 12 diz que o algoritmo Bubble Sort, ou ordenação por flutuação, literalmente por bolha, é um algoritmo de ordenação dos mais simples. A ideia é percorrer o vetor diversas vezes, com cada passagem fazendo flutuar para o topo o maior elemento da sequência. Essa movimentação lembra a forma como as bolhas em um tanque de água procuram seu próprio nível, e disso vem o nome do algoritmo. O procedimento termina quando, em uma dada varredura, nenhuma troca de chaves ocorre ou após n-1 varreduras, sendo n o número de elementos a ordenar. Sabendo-se disso, a sequência 31, 11, 23, 17 e 13 foi ordenada de forma crescente utilizando o referido algoritmo. Assinale quantas trocas e comparações foram realizadas para a conclusão deste procedimento. Então aqui ele pede quantas trocas e quantas comparações. É muito complicado a gente saber disso a priori, sem que a gente simule a execução desse algoritmo. Então é o que a gente vai fazer agora, tá? A gente vai ver então o vetor original representado aqui, a quantidade de comparações que a gente faz e a quantidade de trocas, tá? Então, primeiramente a gente faz uma comparação entre esses dois primeiros elementos. 31 é maior do que 11? Então 31 precisa flutuar para uma posição mais adiante, tá? Porque nessa primeira passada a gente vai tentar fazer o maior valor flutuar, né? Como uma bolha na água até o topo, a última posição, que é o lugar onde ele deve ficar. Então até esse ponto eu fiz uma comparação em uma troca. Nova comparação agora entre 31 e 23. 31 é maior que 23? Nova troca. Mais para frente. 31 e 17. 31 é maior que 17? Nova troca. Então até agora 3 comparações, 3 trocas. 31 é maior que 13? Nova troca. Até agora 4 comparações, 4 trocas. 31 está no seu lugar correto. Então a gente volta para o início do algoritmo e repete o mesmo processo. 11 é menor que 23? Não. Então a gente só fica na comparação e vai adiante. 23 é maior do que 17? Troca. Soma lá 1 em troca. Depois, 23 é maior que 13? Nova troca. 23 agora está no seu lugar correto. Vamos embora. Próximo passo. 11 é menor que 17? Não. Só fico na comparação, não faço troca. 17 é maior que 13? Beleza. Faço uma troca. Ok. 17 está em seu lugar. Por fim, as duas últimas posições que a gente não está considerando que estão em seus lugares definitivos. 11 é menor que 13? Então não preciso fazer uma troca. Então fico só nessa comparação, totalizando então 10 comparações, 7 trocas, o que me dá a alternativa A como verdadeira. Então essa questão é extremamente simples, partindo do pressuposto que a pessoa saiba como usar o algoritmo Bubble Sort. Legal, vamos para a questão 22. Considere os algoritmos a seguir. Então eu vou ter um algoritmo 1, 2 e 3. A gente vai ter que analisar esses caras. Mas vamos dar uma olhadinha no que a questão quer. Seja o T1, T2 e T3 as equações que descrevem a complexidade de tempo dos algoritmos 1, 2 e 3, respectivamente, para entradas de tamanho n. A respeito da ordem de complexidade desses algoritmos, pode-se concluir que, então a gente está tentando descobrir qual é a ordem de complexidade desses algoritmos. Então a gente vai precisar tentar pelo menos de uma forma básica entender o que é que esses algoritmos fazem. Então esse algoritmo aqui procura, eu estou vendo que ele recebe um vetor, o tamanho que eu estou assumindo que é o tamanho do vetor, né? A gente vai conferir aqui no algoritmo que isso é verdade, e um elemento procurado, e aqui eu estou começando da posição 0, indo até a posição tamanho menos 1, né? Que é a posição menor que tamanho, incrementando isso aqui de 1 a 1, e checando se o elemento que eu estou analisando é igual ao elemento procurado. Então o que é isso? Isso é uma busca sequencial, eu estou percorrendo 1 a 1 os elementos de um vetor de tamanho n até que eu encontre. Então a ordem de complexidade disso aqui é O de n, tá certo? Porque eu vou percorrer os vetores fazendo até n comparações para que eu consiga encontrar o elemento procurado. Esse é o do algoritmo 1. Do algoritmo 2 eu vou ter o insertion sort, tá certo? Então esse insertion sort a gente assim não precisaria sequer analisar esse algoritmo, assumindo que o algoritmo está implementando corretamente o insertion sort, a ordenação por inserção. Porque esse é um algoritmo já muito conhecido e a gente já sabe a ordem de complexidade dele a priori. Mas caso a gente tenha esquecido, a gente consegue inferir ela facilmente, porque a gente vai ter um laço
mais externo que vai percorrer os elementos da entrada uma vez, e para cada varrida desses elementos da entrada, a gente vai ter um segundo laço que vai varrer um subconjunto dessa entrada. Então a gente tem dois laços, um interno e um externo, varrendo o algoritmo de entrada. Isso já dá para a gente um indício muito forte que são necessárias então de N2 comparações para que a gente então consiga resolver o problema usando essa estratégia. E essa é a complexidade oficial do algoritmo Insertion Sort, ele é O de N2, tá? Enquanto que o algoritmo 3 não é uma ordenação, tá certo? O algoritmo 1 é um algoritmo de busca, o 2 é ordenação e o 3 é uma nova busca, sendo que aqui é uma busca mais eficiente, a busca binária, e é mais uma busca que a gente já, em princípio, deveria conhecer a complexidade dela a priori. Por quê? Porque a gente vai então fazer a busca dividindo o conjunto de entrada sempre ao meio, verificando se o nosso elemento é menor do que esse que está no meio, maior do que o que está no meio ou igual ao que está no meio. Se for igual, a gente já achou, acabou, tá certo? Do contrário, então eu vou procurar o elemento somente na metade inferior, só na metade superior, dependendo se o elemento buscado é menor do que o elemento do meio ou maior do que o elemento do meio. Então, ao final, eu vou fazer log de n comparações, tá certo? No pior caso, para que eu consiga encontrar isso aí, considerando que eu estou fazendo sempre uma divisão do meu conjunto de entrada por 2 a cada passo, tá? Então, revisando, O de n para busca sequencial, O de N2 para busca por inserção e O de log de n para a busca binária. Então, qual das alternativas contém exatamente essa sequência de ordens de complexidade? É essa aqui, a letra C, tá certo? Então, em princípio, essa deve ser uma questão fácil a partir do momento que a gente consegue determinar a complexidade desses algoritmos que são extremamente conhecidos, simplesmente identificando que esses são os algoritmos que a gente estudou ao longo do nosso curso, tá? E aí a gente tem a questão 23. Considere a inserção das chaves 12, 22, 31, 4, 15 e 21 em uma tabela hash. Ah, legal, então é uma questão de tabela hash, beleza. Empregando a função de hashing, que é a h de x, é a função de hashing, é o resto da divisão inteira por 3. Beleza. Quais elementos serão designados para a posição 0 da tabela hash nesse cenário? Então tá, a função de hash vai determinar qual é a posição na tabela hash onde esses elementos vão ser inseridos. E a gente está vendo aqui que a função de hash é o resto da divisão inteira por 3. O que a gente tem que determinar então? Quais são as situações em que essa função vai me produzir 0? Que é o que eu quero saber aqui dos elementos que vão ocupar essa posição na tabela. Bom, se é o resto da divisão inteira por 3, vai ser aqueles elementos que quando eu dividir por 3, vai me dar resto 0. Aí o resto vai ser o resultado dessa função de hashing, e aí o elemento vai ser armazenado na posição 0. Quem é divisível por 3 nesse conjunto aqui? 12 é divisível por 3, 15 é divisível por 3 e 21 é divisível por 3, tá certo? Então, qual das alternativas aqui tem 12, 15 e 21? Não é A, não é B, não é C, não é D. Então, essa é uma daquelas raras casos, pelo nosso histórico de questões resolvidas aí nas provas da vida, em que a alternativa correta é aquela que diz nenhuma das outras alternativas, ok? Então é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês, bons estudos e até a próxima.